Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com meu irmão Adriano e a gente vai responder as perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram sobre dúvidas mesmo de morar no exterior, né? Como que é a experiência dele morando no exterior e algumas dúvidas que vocês também têm de quem tem aí vontade de se mudar ou pelo menos morar um tempo fora. Primeiro eu vou fazer algumas perguntas só introdutórias mesmo para vocês conhecerem um pouco mais o Adriano. Inclusive, ele tem um blog que ele conta um pouco dessa experiência, que ele mostra lugares que ele visita por lá, que é um Café Perdoe, falei certo? Sim. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, para que vocês possam também acompanhar e seguir ele lá, tá bom? Primeiro, qual a área que você trabalha? Então, eu trabalho com desenvolvimento de software e quando eu falo isso com as pessoas, elas entendem bem, de um termo assim resumido, seria como se eu criasse aplicações, né? Sistemas ou sites A gente dentro de uma conhece empresa. como programador, mais ou menos, assim, a forma genérica aqui, né, que a gente fala. E quantos anos faz que você se mudou pra fora? Eu me mudei para Portugal, foi em abril de 2018, então eu tô com um pouco mais de 2 anos e meio, acredito Quase eu agora, 3, né? Vai fazer 3 em abril de novo Isso. agora, né? E você já morou em quantos países? Já morei em Lisboa, que foi em Portugal, e depois em Londres, né? No Reino Unido, então são 2 países. Então, né, assim, de moradia, ele tem experiência nesses dois países. Agora nós vamos para as perguntas de vocês. Bom, a primeira pergunta: como você tomou a decisão de morar fora? Eu acho que essa é uma das decisões mais complexas, assim, uma das perguntas mais complexas talvez que alguém pode fazer. Porque quando eu estava fazendo reconhecimento da cidadania italiana, e isso demorou muitos anos para ser feito, eu estudei o idioma, eu comecei a pesquisar os documentos e tudo mais, eu decidi ir para a Itália para visitar o país, conhecer, fui com a Larissa. 2017, né, que a gente foi? 2017. E nós fomos juntos e passamos alguns dias lá, assim. Eu já sabia a língua, então eu gostei muito, que eu conseguia conversar com as pessoas e ver as cidades diferentes, etc. E a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então eu fiquei vislumbrado com tudo, assim, achei muito interessante. Na época você já tinha uma noção boa de inglês, né? Até porque ele fez mestrado, então você precisou do inglês no mestrado. E a outra língua que você tinha um conhecimento era o italiano, no caso, né? Italiano, né? Eu estudei, eu conseguia me comunicar por lá e tal, e eu gostei bastante do país. E eu lembro que eu voltei, assim, eu chorei pra voltar, que eu queria ficar lá, essas coisas de viagem que você gosta do lugar, né? Fica pegado, né? E aí eu vim decidido de que em uns 2 anos eu iria morar na Itália, para poder aprofundar meu conhecimento de italiano, pegar a cultura do país e etc. por um tempo, depois eu retornava ao Brasil. E deu uma reviravolta danada com o tempo. E depois de um período, em 2018, alguns meses só, eu fui convidado por um recrutador lá de Portugal a participar de um processo seletivo. E nesse processo seletivo teve algumas etapas, entrevista por vídeo, etc. E aí eu passei e decidi ir pegar aquela oportunidade porque eu vi aquela oportunidade da Itália, caso eu fosse um pouco mais distante, então eu decidi pegar essa de Portugal e depois eu decidi ir lá na frente. Basicamente isso. Eu acho que, assim, de certa forma ele já explicou um pouco, mas nessa segunda pergunta é um link com essa primeira, porque dicas para arrumar emprego e moradia em Portugal. De certa forma, você já foi por conta do trabalho, assim, né? Foi um incentivo para você ir. Foi talvez um empurrãozinho para que você realmente fosse, né? Mas Portugal, que foi o primeiro país que você morou e realmente foi a pergunta, né? O que você acha assim que a pessoa pode fazer para ela conseguir um emprego lá? Quais seriam algumas dicas? Eu acho assim, Portugal é um dos países que tem a maior abertura para brasileiros. A nossa cultura está muito espalhada lá. Você vai em estação de trem, você escuta funk, por exemplo. E então eu acho que é um dos mais fáceis para você conseguir alguma absorção no mercado. Talvez para começar assim seria Sim. mais fácil, né? Acho que sim. Tem preconceito contra brasileiros lá em alguns lugares. E isso é normal de qualquer país da Europa, de qualquer outro lugar do mundo, ter preconceito contra imigrantes em geral, né? Algum tipo de aversão, alguma reação estranha às vezes, mas não é a maioria das pessoas. Eu fui muito bem tratado lá. Eu acho só que as pessoas têm que ter em mente, assim, que para conseguir um emprego de uma forma mais fácil, vai ter algumas áreas que são chave e são mais fáceis de ter inserção lá. Absorvidas, né? Então, por exemplo, quem é da área de tecnologia, quem é da área, talvez, de engenharia, áreas assim, eu acho que teriam uma facilidade maior. E essas pessoas eu acho que teriam que investir na sua exposição no mercado. Então, por exemplo, conseguir um LinkedIn bem feito, que aqui no Brasil não é talvez tão usado, lá na Europa é muito considerado.
Colocar palavras-chave interessantes, assim, o que é top daquela categoria. Você colocar, citando no LinkedIn se você tiver aquela habilidade, porque senão vai ser descoberto também se você mentir, né? Deixar ele bem claro. Se quiser, até coloque em inglês, se ele pede a ajuda de alguém, traduz o currículo e já deixa, para ter exposição para outros países também, né? E entrar em contato com empresas, não ter medo, assim, também. Adicionar recrutadores das empresas de lá e tudo mais. As empresas preferem, e no meu caso acho que foi um pouco disso também, que elas não têm que pagar visto, né? Mas as empresas de Portugal estão muito abertas recentemente, assim. A empresa que eu trabalhei lá primeiro, eu vi que já contratou muita gente para trabalhar até remoto nesse período da pandemia, porque eles não têm gente suficiente em Portugal e nos países da Europa. Às vezes eles dão preferência também até para quem já é casado e tem filhos pequenos, dependendo do país lá, porque eles têm uma taxa de natalidade muito baixa, comparado com o Brasil. E então acho que assim, é expor seu currículo, fazer um currículo atrativo, começar a conversar com pessoas de lá e estar disposto a, se for necessário, ir até lá para processo seletivo. Você programa uma viagem, por exemplo, e participa pelo menos a última etapa. Às vezes as empresas vão pedir. É menos comum hoje em dia, mas ainda pedem. Eu acho que seria isso, assim, de uma forma geral. Para quem ainda não tem, talvez, uma área, para quem é mais novo, né, não tem uma área definida, talvez essa pesquisa de área seja interessante se você tem esse interesse de morar fora também, né? Claro que você vai fazer uma área que você também tem interesse, mas tem as áreas que são mais procuradas realmente, assim, que vai ser mais fácil, né? Igual na sua área também tem outros países com interesse, né? Igual o Canadá, a gente ouve falar muito em processos para lá. O Reino Unido, Canadá, Holanda, a França também pede muita gente, a Alemanha contrata muita gente da nossa área. Acho assim, saúde, tem a revalidação de diploma, porque saúde não é assim uma coisa tão simples de você mudar para outro país e começar a agir. Tem as né? regras do próprio país e tudo mais, né? A engenharia, área de design, tipo assim, de produtos e coisas assim, tecnologia, até o direito, dependendo assim, se você tem alguma conexão com o exterior, já de experiência, se você consegue uma boa absorção. Eu acho que você tem que tentar, e isso é talvez meio polêmico, mas é necessário, quando você está escolhendo a sua profissão, já ver algo que tem alguma absorção. Porque eu acho assim que escolher o que você ama para que você nunca trabalhe, aquelas filosofias, são um pouco equivocadas. Porque, para ser sincero, eu nunca assim amei trabalhar. Então eu acho que você tem que unir as duas coisas. Você tem que unir a parte que você gosta e dentro dessa parte achar alguma área que tenha uma absorção boa para o mercado, para o futuro principalmente. Porque a tendência é que boa parte das profissões sejam automatizadas. Sim. Então você tem que ver aquilo que tem um cenário de absorção futura, né? E tem chance de você ir atualizando ao longo dos anos, né? Pra você não ficar defasado também, não ficar ultrapassado de certa forma, né? De certa forma, acho que você também já acabou respondendo a terceira pergunta, que seria como arrumar um trabalho. Então, essa questão do LinkedIn e tudo mais. Eu acho que a primeira vez também que você morou um tempo em São Paulo, né? Sai um pouco do nosso vídeo, mas também foi através do LinkedIn que você conseguiu uma parte dos recrutamentos e tudo mais, né? Então, talvez aí é uma ferramenta que a gente não dá tanto valor, mas que já está sendo usada por grandes empresas no Brasil e que também pode te abrir portas para fora, né? No caso do Brasil, por exemplo, São Paulo, não é o tema do vídeo, mas acho que já entra um pouco também, né? Ver quais são as ferramentas que são mais usadas na época para emprego. Eu lembro que quando eu estava lá em São Paulo também tentando trocar para outras áreas, para outras empresas e tal, uma ferramenta que era muito legal, por exemplo, é aquela Cato, você acha que você paga um período e tudo mais. Para várias de júnior, né? Para quem está entrando no mercado, por exemplo, é muito bom. Eu não sei como está hoje, né? Que já faz 3 anos praticamente que eu nem olho assim, aquele site mais, porque não tem vagas para o exterior. Mas ver as ferramentas que estão sendo mais usadas na época, o nível de experiência que você tem e onde você quer encaixar, e aí você consegue elaborar o seu currículo naquela ferramenta, pôr as palavras-chave que estão sendo mais procuradas para poder ter absorção. No caso do exterior, eu acho que são duas, assim, dependendo da sua área. Uma é o LinkedIn. A maioria das empresas, principalmente na Europa, vão utilizar o LinkedIn, elas gostam dele bem completo, descrevendo tipo, o que você fez de fato nas suas vagas. Então, eu tinha muito costume no passado, eu acho que isso é um pouco da cultura para o Brasil e funciona, né? De citar assim vago as tecnologias que você tinha usado e coisas assim. Na Europa, principalmente, isso eu posso falar mais do Reino Unido e Portugal, né? Eles não querem saber assim, eu usei X ferramentas nessa empresa e essa empresa produz, não sei, aparelho para os dentes, por exemplo. Não é.
Ele quer saber quais as tecnologias que você usou, qual era a sua responsabilidade, projetos em que você trabalhou e qual foi a sua importância naquele projeto. Então, por exemplo, eu ajudei a criar um novo produto. Mesmo que você não possa falar o produto direto, porque às vezes tem confidencialidade, você tem que falar que você ajudou a criar um novo, no caso dos aparelhos ortodônticos, você criou um novo aparelho que é mais confortável, por exemplo, você fez pesquisa e etc. e desenvolveu. Isso vai gerar uma importância e um peso para o seu currículo. E você tem que saber falar sobre aquilo. Mesmo que você tenha uma confidencialidade, mas tem uma coisa que você ensaie antes, que você consiga passar a sua importância naquilo. Aquilo acho que é o mais importante assim, para o exterior, esse tipo de descrição da sua importância. E além disso, se você for da área de design e outras áreas assim, o pessoal acho que já deve saber isso para o Brasil, mas para o exterior é muito importante o portfólio. Para a área de TI também, assim, se você utilizar aqueles lugares onde você põe código de aplicações que você fez, mesmo que seja para treino, você colocar isso em algum lugar que seja tem uma forma de ser exposto. Então você poder compartilhar com o recrutador, mostrar e explicar aquilo, mostrar aquilo sendo executado de fato e comprovar que você sabe através desse tipo de coisa, entendeu? Um currículo bem preenchido, com contatos que você possa acionar em cada uma dessas empresas que já trabalharam ou trabalham nessa empresa, para comprovar que você fez realmente aquilo, e projetos fora assim, também. E, assim, se você tiver um hobby, você sabe um instrumento, você escreve um blog, por exemplo, no meu caso, ou você gosta de viajar por um motivo específico e aí você descreve isso também é muito valorizado. A vida fora do trabalho e por que você tem esse tipo de coisa. Porque eles vão conseguir pegar um pouco da sua personalidade. Em Londres, quando eu estava conversando com a recrutadora da empresa atual, que eu entrei em novembro, eu troquei de emprego de novo, uma das perguntas que ela fez foi literalmente: Adriano, eu gostei muito do seu currículo está bem completo, mas o que tem no Adriano que eu não consigo achar em nenhum lugar que tenha currículo seu? E aí quando eu comecei a explicar que eu já tinha escrito um livro sobre a história da família, que eu gosto de escrever para o blog, que eu gosto de escutar música, umas coisas assim, chama a atenção porque eles já vão conseguir entender um pouco da sua personalidade, entendeu? Por ali. E se você é tipo dedicado, por exemplo, não precisa ser, por exemplo, escrevi um livro, porque isso foi muito específico na época, para mim fez sentido. Mas pode ser um projeto, pode ser um voluntariado, pode ser que você faz crochê em casa, porque você gosta desse tipo de trabalho manual e acha que te desestressa. Algum tipo de atividade fora do trabalho também. Legal, né? Porque mostra que a empresa tem interesse também, de certa forma, na pessoa, né? Não só no profissional. Sim. E também que isso vai agregar, de alguma forma, talvez, na empresa, né? Sim. Principalmente empresas que são mais modernas e querem que o funcionário tenha, de certa forma, um pensamento similar, talvez, com a empresa, né? Outra pergunta foi a número 4. Quais documentos necessários para morar fora do país? Essa é uma pergunta que eu acredito que seja bem relativa, né? De acordo com cada país, mas dá pra você falar também meio que de uma forma geral, né? Sim, sim. Vai depender muito dos direitos que você tem para trabalhar naquele país, né? No meu caso foi um pouco mais fácil porque eu tinha cidadania italiana e naquela época o Brexit, então a saída do Reino Unido não tinha acontecido ainda, então eu tinha o direito de entrar lá e ficar. Mas de um modo geral, você tem que pensar qual que é o nível de exigência de formação da área que você quer trabalhar. Se você vai trabalhar numa área que você não precisa de uma formação padrão e específica, né, superior ou alguma coisa assim, você tem que mostrar mais tipo, a sua capacidade, a sua desenvoltura, a sua comunicação, fazer um currículo talvez escrevendo algumas coisas que você já fez, mas vai ser um pouco menos minucioso em termos de assim, onde estudou, onde trabalhou, né? Agora, se for um emprego que exige uma formação padrão ou que não é exigido, igual na minha área, né, que não é uma profissão regulamentada, mas você não tem conselhos e tal, mas você geralmente precisa de ter uma formação, aí é bom você sempre descrever tudo que você fez e tudo mais e ter comprovantes daquilo. Se a empresa exigir, pode ser que você tenha que traduzir tudo aquilo para a empresa e tudo mais, mas geralmente não é pedido. E você tem que ver quais são os elementos para fazer o visto, se você precisar de visto. Para o visto, geralmente você vai precisar comprovar o convite da empresa para você trabalhar depois que você passou no processo, os documentos, por exemplo, o passaporte feito, comprovantes da sua formação e tal, às vezes é bom ter também, mas vai depender, mas basicamente é isso, é o visto, você deu seu passaporte pronto, você tem que ver os custos do visto com antecedência também, e outros documentos legais. Então, às vezes, se for Portugal, por exemplo, eles vão pedir até o seu CPF, às vezes, porque eles têm algumas parcerias com o governo do Brasil, se eu não me engano.
E então você tem que ver dependendo de país para país. Mas De alguma forma a empresa te ajuda também, assim, sim, te dá eles dicas dar orientação. provavelmente, né, de quais documentos você vai precisar, para que você esteja preparado até para ir, eu acredito, né? Mas no site do consulado do país de destino, se você estiver indo para o exterior também, geralmente Se você dá uma tiver relação. foco em algum país específico, né, é bom você já ir pesquisando com antecedência. Igual a questão de passaporte, agora vale 10 anos, né? Mas você demora um tempo para tirar, então se você já tem uma ideia de mudança, eu acho que é legal a pessoa já ir adiantando o que for possível, né? Pergunta número 5. Como se adaptar às diferenças? Isso eu acho que é um dos mais complexos, porque depende do país para onde você está indo. Eu falo que é mais complexo para todas as perguntas, né, aparentemente. Mas Tudo é complexo. então, porque é um processo desafiador, assim. É muito legal, bacana, mas é desafiador. Eu acho que você tem que ver para qual país que você está indo, porque se você estiver indo para Portugal, por exemplo, eu acho que a absorção é mais fácil. Porque a gente não fala totalmente parecido, totalmente igual, mas a gente tem a base da língua idêntica, assim, né? Muda às vezes o sotaque, alguma coisa, mas a gente fala a mesma língua. Então, tem muitas coisas em comum. Eles conhecem muitos escritores brasileiros, assim como a gente conhece muitos escritores portugueses. Eles conhecem os cantores brasileiros, assim como a gente conhece os cantores portugueses. A comida Novela, também tem comida, semelhança, né? Não até o é igual, tempero, mas... assim, lembra um pouco do Brasil, entendeu? Então, eu acho que países desse tipo são mais fáceis de adaptar. Quando você vai para países, por exemplo, como o Reino Unido, eu acho que vai ter algumas outras adaptações em termos de cultura para o trabalho, por exemplo. Então, por exemplo, você vai chegar em Portugal, que é um país mais próximo, você vai ter, não lembro se são 13 ou 14 salários por ano. E aí eles têm, tipo, o salário de férias, o salário que eles falam que é salário de férias, eles têm um salário de ordenado, que eles falam, o ordenado do final do ano, que seria, tipo, o nosso 13º. Eles têm, tipo, seguro-desemprego, eles têm algumas coisas similares, eu não sei se é seguro-desemprego o nome, mas eles têm um direito trabalhista mais protetor, tipo, do Brasil. Se você vai para o Reino Unido, por exemplo, você já tem que ter em mente, você tem que pesquisar isso com antecedência, para não ser pego assim de calças curtas, como diz o pessoal, né? Que eles têm uma filosofia totalmente diferente. Quando você chega no trabalho, se você for trabalhar para receber o salário do mês, como é aqui no Brasil, na maioria dos casos, você vai ter um salário anual. Então, por exemplo, eu não sei, a polícia britânica, por exemplo, vou usar o salário deles de referência, é uns 22 mil por ano. E aí você tem que pegar aquele valor e pensar, eu vou precisar X para aluguel, Y para transporte, etc. Vou pagar imposto, porque acima de 2.500 você já paga imposto de renda, 2.500 anual, né? Você tem que ver isso tudo para calcular, porque você não tem vale alimentação, geralmente, você não tem vale transporte, geralmente, você não tem 13º, você não tem salário de férias, você vai trabalhar o ano todo, divide para os meses para você ir recebendo, né? Eles vão pagando aos poucos, mas não tem essa noção de coisas diferentes e tal, a não ser que você trabalhe por hora, por exemplo, que é possível também, né? Então acho que você tem que ir já com a cabeça de que você não está no seu país de origem mais, então tem regras diferentes. Mesmo que você encontre brasileiros, isso também acho que é um pouco controverso, né? Mas mesmo que você encontre brasileiros, faça o seu círculo de amigos de brasileiros, mas não fique só com eles. Porque eu acho que um dos erros grandes assim que a gente tem nesses lugares é que a gente se aproxima do que é mais cômodo, talvez, mais né? cômodo, mais familiar, e a gente pode correr o risco de ficar parado pensando como um brasileiro fora do país. Como assim pensando como um brasileiro? Fazendo tudo que os brasileiros fazem, falando só com brasileiros e não aprendendo a língua local se a língua é diferente, não aprendendo a cultura local se a cultura é diferente. Eu lembro que isso eles conversam muito sobre Dublin, que eles fazem intercâmbio para inglês, né, na Irlanda. E eu visitei Dublin ano retrasado, acho. E a Irlanda é um país magnífico, assim, é muito interessante. Só que ao mesmo tempo, em Dublin você tem, sei lá, uma população enorme de brasileiros. Então, se você não for para lá com o foco de aprender inglês, claro que nesse caso eu tô falando de estudo, né, diferente do que a gente tá falando, e você chegar lá e tem muitos brasileiros aqui, eu vou todo fim de semana para capoeira, que às vezes tem lá também, eu vou fazer uma rodada de feijoada uma vez por semana, eu vou morar com brasileiros, você vai sair de lá fazendo um curso de inglês, falando o mesmo nível de inglês que você tem de antes da viagem, assim, que você tinha de antes da viagem. Então acho que um pouco é isso, assim, tentar fazer contatos lá. Se
você não conseguir fazer amigos muito próximos, que alguns países são mais fechados, fazer colegas de trabalho, então vai almoçar com os colegas de trabalho, vai conversar com não sei quem, participa de um clube de leitura ou um clube de aqueles meetups, que são esses encontros de interesse em comum, né? Coisas assim com pessoas de outras nacionalidades que moram naquele país. Isso ajuda muito assim a você adquirir um pouco do país e ser uma absorção melhor. De forma geral, então, para meio que se adaptar às diferenças, você tem que enfrentá-las de certa forma, né? Se você ficar muito naquele, como a gente comentou, no cômodo, você vai acabar não conseguindo absorver essas diferenças. De forma geral também em relação à alimentação, só no nível de curiosidade, como que foi se adaptar assim? Você come bastante lá, mas você faz algumas coisas também, igual até no seu Instagram, né? Você mostra, mas como que é essa adaptação? Você tenta experimentar comidas novas também? Sim, para Portugal foi mais fácil, né? Porque eles fazem arroz, feijão e tal, essas coisas parecidas com a gente. Para Londres foi bem mais complexo, porque a comida deles é bem diferente, a básica deles, né? Do dia a dia. Eu não gosto muito de várias das coisas que eles têm como comuns lá, mas assim, eu cozinho em casa as comidas brasileiras, bem próximas do que a gente come aqui. Mas ao mesmo tempo, eu tentei sempre ir experimentando as outras coisas que surgiam. Então, por exemplo, tem um enroladinho de salsicha que eles fazem lá com massa folhada, tem as tortas que eles têm, salgadas e doces, tem o feijão que é num molho de tomate doce no café da manhã, eles tomam com uma batata e umas outras coisas. Já experimentei também, então eu tento assim ir testando esses outros tipos de coisa para eu saber o que eu consigo e o que eu não consigo, até também para se eu sair com gente de lá alguma coisa, eu saber, não, isso aqui eu não quero experimentar porque eu já conheço, por exemplo, né? Mas, no geral é isso, não se limitar também, não ficar só com a comida brasileira para todo lado e tudo, né? É interessante conhecer, porque isso também te ajuda a entender o que você não gosta. Então, por exemplo, lá tem uma influência muito grande da Índia. A Índia no passado era colônia do Império Britânico, né? Então eles usam muito curry, eles usam muito gengibre, coentro, pimenta, assim, acho que muito mais apimentado do que quem gosta de pimenta no Brasil. Então você tem que saber os seus limites nesses casos. Então isso aí eu já pesquiso assim que eu chego lá, assim, qualquer prato que eu vou comer eu já verifico se é hot, né, que é pra pimenta, se tem coriander, que é o coentro, as coisas assim, pra eu evitar, porque eu sei que não desce, entendeu? Que já é uma coisa que você experimentou e que não gostou tanto, né? A gente tava vendo esses dias um programa culinário britânico, eu vou deixar escrito aqui embaixo, foi no Netflix que a gente viu, não foi? Foi. Eu vou deixar aqui embaixo porque, como é britânico, pra quem quiser, assim, ter uma ideia, né, desses pratos que eles gostam, eu vou deixar porque é interessante. Mostra bastante desses temperos, da influência indiana, caribenha também. Sim. Então, dá pra quem gosta, assim, ter interesse nesses programas culinários, é legal.